Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e hoje é dia de jogo. Hoje, ó, às 9h30, anota aí, tem São Paulo e Grêmio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem de uma classificação na Libertadores para as oitavas de final, definida, não vem jogando bem, vem de um empate, uma derrota aí no Clássico também. O Grêmio, em contrapartida, disputando a Sul-Americana aí, tá lutando por uma vaga no playoff, empatou o último jogo aí com a equipe do Godoy Cruz, que lidera o seu grupo. O Grêmio tem apenas uma vitória nos seus últimos 10 jogos. E são desses times, desses momentos que eu tenho mais medo. São Paulo é aquele time bonzinho, São Paulo ressuscita todo mundo. É o time que nunca ganha, ganha do São Paulo, é jogador que não faz gol no São Paulo. Eu tenho medo desses momentos. O Grêmio é um time que não está se encontrando na temporada. É um time aí, confesso para vocês, que eu vejo neste momento com as situações brigando na parte de baixo da tabela, apesar da grandeza do clube, mas não vive um grande momento, trocou de treinador e tudo mais. E eu quero saber de vocês como está a expectativa para o jogo. Já vou passar a provável escalação para vocês me responderem aí, tá bom? São Paulo vem com Rafael no gol, Cedric e Enzo nas laterais, Arboleda de volta ao time titular ao lado do Alan Franco, meio de campo com Marcos Antônio, Alisson e Oscar, e o ataque com os Ferreiras, né? Lucas Ferreira e também o Ferreirinha e André Silva. E aí, palpite para hoje à noite? Eu arrisco aí, rapaziada, um 2-1 pro São Paulo. Acho que vai ter um golzinho do Ferreirinha, né, para além do ex, e quem sabe em busca desses 10 gols, né, que depois que ele fez aqueles 5 gols naqueles 4 jogos, naquele meteoro, parou, né? Parou. Será que acabou aí a boa fase do jogador? Tomara que ele volte a fazer um golzinho aí, lei do ex. E acho que vai ter um golzinho também, sabe, do Oscar, rapaziada. O Oscar voltando aí de lesão, quem sabe não faça um gol aí. Ele que jogou no Internacional, rival do Grêmio, né? Quem sabe não faz esse gol aí pra dar uma moral, voltar muito bem de lesão. Deixa aí nos comentários o seu palpite, rapaziada. Só para interagir com vocês aqui, tá meio frio, hein? Olha aqui, tô bem agasalhado e eu quero fazer uma interação com vocês. Deixa aí nos comentários a cidade de onde você está me assistindo e como tá o clima aí. Se tá frio, tá sol, tá nevando, né? Tem gente que assiste a gente fora do Brasil, se tá aí muito calor, muito frio, como é que tá o clima aí, e deixa também, obviamente, seu nome e a cidade de onde você tá me assistindo, fechado? Eu sou daqui de São Paulo, tá meio friozinho hoje aí, mas aparentemente vai esquentar mais tarde, fechado, rapaziada? Então, esse é o Provável São Paulo, já falei o meu palpite, deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo, quem você acha também que vai fazer o gol, que a gente te manda um salve aí, fechado? Galera, vamos para umas informações antes da gente voltar sobre o jogo. Primeiramente, o Alves foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20. É obviamente aí uma moral muito grande para o jogador, que vem ganhando muito espaço, né? Agora, com o retorno do Oscar de lesão, aparentemente ele vai para o banco, né? Ele vinha sendo titular em todos esses últimos jogos. O Oscar aí é o dono da posição, estava machucado, enquanto isso o Alves foi aproveitando ali. Caiu um pouquinho de rendimento, é verdade, a gente sabe disso. Não vamos ficar botando pressão também, é apenas um jovem garoto, né? Mas foi convocado aí pela Seleção Brasileira Sub-20, vai para Cairo, né? Teremos 3 jogos lá com a seleção lá no Egito e é muito importante sempre essas convocações dos jogadores do São Paulo. Acontece o seguinte, o CSKA Moscou está de olho no Alves, né? Uma equipe de muita tradição do futebol russo, está de olho aí na contratação do Alves. E o São Paulo vai vender um jogador nesta próxima janela. Isso está confirmado, a diretoria falou, a gente não sabe quem. Provavelmente será um jogador de Cotia, né? Até porque são jogadores mais jovens, com potenciais mais altos aí. E também, obviamente, aí chegaria um pouquinho mais de grana. Por quê? Precisa fechar o caixa, rapaziada. A gente está vivendo uma crise, todo mundo sabe disso. E precisa fechar o caixa. Isso foi confirmado pela diretoria. Será o Alves? Não sei, a diretoria disse aí que não sabe ainda, né, qual será o jogador negociado, mas que vai vender alguém porque precisa atingir algumas metas financeiras para que não termine o ano no vermelho novamente, né? Então, o Alves hoje é um bom jogador, é um jogador assim com muito talento,
mas que pode ser negociado e alguns clubes já começam aí a ficar interessados, como eu falei agora, por exemplo, o CSKA Moscou, CSKA da Rússia, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você aceitaria essa negociação, por quanto você aceitaria, né? Se hoje fosse vender o Alves, quanto você acha que ele vale aí, que daria pra gente ficar satisfeito, né? Porque às vezes a gente fala, por exemplo, vende o Alves por 20 milhões, a gente fala, meu Deus do céu, vendeu só por 20. Aí às vezes vendeu por 100, fala, mano, por 100 tá bem pago. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários, fechou? Rapaziada, outra informação de um atacante que o São Paulo está de olho na Série B. Ontem trouxemos o nome do Carlão, centroavante que é o artilheiro da competição, tá aí na Ferroviária jogando bem, jogou muito bem também o Campeonato Paulista pelo Noroeste, ele inclusive pertence ao Noroeste, está emprestado, né, a Ferroviária, fez um grande Paulistão, tá fazendo um bom início de Série B, inclusive é o artilheiro aí do campeonato, e agora o São Paulo tá de olho no atacante do Vila Nova, é o Gabriel Poveda. Ele tem 26 anos de idade e é um monstro, faz muitos gols. Ele já foi artilheiro da Série B, se não me engano, pelo Sampaio Corrêa, já jogou o Libertadores pela equipe do Bolívar, né? Passou um período aí no exterior, jogou Libertadores pelo Bolívar, então tem experiência nessa competição que a gente está buscando aí, o tetracampeonato. E atualmente está no Vila Nova, né? Tem 2 gols e 1 assistência neste início de campeonato. É um atacante goleador, um atacante que sabe aproveitar muito bem as oportunidades, já rodou por muitos clubes, principalmente na Série B, né? Ele já jogou por muitos clubes aí nesta competição e agora está no radar do São Paulo, tá bom, galera? Então vamos ficar de olho aí no Poveda, que é um centroavante muito qualificado, como eu disse, já foi artilheiro de Série B, rodou por muitos clubes, já jogou Libertadores, o cara tem um currículo aí, não tô falando que vai chegar e tomar conta da posição, mas hoje o São Paulo está buscando contratações, entre aspas, menos badalada. A gente falou nos últimos dias sobre o Medina, né, que é o zagueiro da própria Ferroviária, falou sobre o Carlão, também da Ferroviária, mas centroavante. Agora o Gabriel Poveda, o São Paulo não vai gastar muito, até por conta da situação financeira. Então não dá pra gente esperar um Haaland, um De Bruyne, um Di Maria. Hoje, infelizmente, não dá pra gente esperar essas contratações. Mas não quer dizer que vamos trazer jogadores ruins, nada disso. Às vezes o jogador tá na Série B, C ou D, mas é um jogador bom, um jogador que, sei lá, tá esperando a oportunidade num clube grande, que tá esperando o momento dele e que daria a vida pra vestir a camisa do São Paulo. Como eu disse mais cedo e nos últimos vídeos, não tô falando que eles são a solução do problema. O Carlão vai chegar e vai tomar conta do recado, o Poveda vai chegar e tudo mais. Mas, às vezes, pode ser melhor contratar um jogador, entre aspas, desconhecido, do que você trazer um medalhão e ele não jogar nada. Vamos falar o que do Daniel Alves? Com dor no coração, vamos falar o que do Rames Rodrigues, que pra mim era um jogador que deveria ter tido mais oportunidades. Então às vezes chega um medalhão, o clube entra numa dívida, o clube paga um salário altíssimo e o cara não joga nada. E às vezes chega aquele jogador quietinho, vindo de um clube do interior, vindo de uma divisão inferior, chega tranquilo, ninguém nem ouve o nome dele, do nada, tá voando dentro de campo. Então, eu acho que, às vezes, adotar essa medida é um pouquinho certo a se fazer. Então, rapaziada, para você que está criticando, mas vai trazer jogador da Série B? Calma, muitos jogadores vieram da Série B, do futebol do interior aí de São Paulo, de outros estados, e voaram com a camisa do São Paulo. A gente pode ficar o dia inteiro aqui citando exemplos, tá bom? Então, hoje, o nome interessante aí é o do Gabriel Poveda, atacante da equipe do Vila Nova. Fechado? Deixa aí nos comentários sua opinião, tá bom, rapaziada? São Paulo vai enfrentar um Grêmio que, como eu falei, não vem hoje à noite, né, em boa fase, vem de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, que foi contra o Santos, né? O Santos tá um saco de pancada aí na Série B, com todo respeito à história do clube, né? Mas perdeu aí pro São Paulo, que não ganha de ninguém no Brasileiro, perdeu pro Grêmio, que não ganha de ninguém no Brasileiro, perdeu aí para outras equipes também. Tá complicada a fase do Santos, tá bom, rapaziada? E o Grêmio hoje vem com um ataque bem curioso, né? Acompanhei a provável escalação do Grêmio aí, Bright White, Arezzo e também o Amuzu, que são jogadores, entre aspas, que jogam ali um pouquinho mais centralizados, né? Então não entendi muito bem qual a estratégia do Mano Menezes para essa partida. É um jogo complicadíssimo, a gente sabe disso. O Grêmio, apesar da má fase, é um clube gigantesco com grandes jogadores, né? Eu acho aí o Arezzo um baita de um centroavante, um baita de um jogador interessante, né? Se viesse, a gente buscando um centroavante, se viesse um nome como o Arezzo, pra mim tava, mano, mas é chegar, botar a camisa e jogar, não tem nem conversa. O André Silva aí é aquele atacante que às vezes balança as redes, às vezes dá umas caneladas na bola, a gente fica... E aí, o que esperar do André Silva? Será que ele é o homem, né, pra ser o camisa 9 ali, trazer um título importante pra gente? Ou será que ele vive de momentos, faz um golzinho aqui, um golzinho ali?
Então a gente fica nessa indecisão com o André Silva, né? Eu acho que o Arezzo, apesar da pouca idade, com certeza seria um centroavante, assim, pra gente falar que, mano, esse é o cara. Tá voando aí no Grêmio, né? Quem sabe o São Paulo, só pra quem não sabe, o São Paulo se interessou no Arezzo antes dele vestir a camisa do Grêmio, né? Quando o jogador veio aqui pro futebol brasileiro, o São Paulo analisou a sua contratação, mas o Grêmio foi lá e fechou antes da gente, né? Então, quem sabe poderia ter sido um caminho diferente aí no ataque do tricolor, outro tricolor, né? Do tricolor paulista, fechado? Então, mais uma vez peço para você dar uma moral aí pro nosso trabalho, que o vídeo tá chegando ao final. Deixa o like, os comentários sobre todos os assuntos, fechou? Volta amanhã com muito mais novidades, não perca o jogo hoje à noite. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!